Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E hoje, gente, a nossa aula de redação. Sexta-feira é a nossa aula de redação, beleza? Então, eu desejo aqui, primeiramente, para vocês um excelente dia, uma excelente sexta-feira, que hoje possa ser um dia maravilhoso para você, tá bom? E que seja um dia também de muito aprendizado, beleza? Bom, semana passada nós fizemos a nossa aula sobre argumentos, né? E até recebi algumas mensagens de dúvida. Ah, professor, aquele exercício de argumentos é o mesmo lá da introdução? É a mesma temática, tá, gente? Mas na primeira aula você iria fazer o quê? As introduções. Na segunda aula você iria fazer os argumentos, utilizando, né, os argumentos da aula anterior, que eu expliquei tudinho direitinho. E agora, nessa terceira aula, você vai fazer a conclusão, beleza? A gente está fazendo por etapa, para poder fazer uma coisa organizada, beleza? Eu não poderia passar tudo de uma vez, porque ficaria desorganizado demais, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Olha só, o que nós temos hoje? Nós temos aí a nossa conclusão, tá, gente? Então eu vou trazer algumas informações, se bem que vocês já viram, né, bastante sobre conclusão, que a conclusão é uma parte importante, mas eu vou trazer, até para quem não viu as aulas, eu vou trazer aí algumas informações importantes. Então vamos lá, gente. A conclusão, ela finaliza um texto, concentra as ideias e apresenta um resumo dessas ideias. É importante lembrar disso. No caso da conclusão na redação do Enem, pode-se ainda propor uma intervenção, ou seja, não é que pode, deve-se, tá? Propor uma intervenção. E qual é, professor, o que é intervenção? É você propor medidas que vão solucionar aquele problema ou que podem, em algum momento, solucionar aquele problema, beleza? Por que problema, professor? Porque toda temática de Enem e toda temática de vestibular, de redação, ele é um problema. Então você tem que falar sobre aquele problema, primeiramente, né, argumentar as ideias que você acha que são causas daquele problema e depois dar soluções para aqueles problemas. Né? Muito legal essa sequência da redação. A conclusão da redação deve estar relacionada a todas as ideias. Deixa eu só pegar aqui. Que foram trabalhadas no texto. É bom que já seja planejada desde o início. Essa é uma ótima dica para não faltar coerência na conclusão da redação do Enem. Lembra que eu falei para vocês do projeto de texto? Nós vamos ver o projeto de texto, mas só da parte da conclusão. Mas você deve fazer o projeto de texto de toda a redação. Né? Fazer o projeto de texto da introdução, eu já ensinei como fazer isso, fazer o projeto de texto da argumentação, de fazer o projeto de texto da conclusão. Se você não lembra o que é isso, eu vou mostrar o da conclusão. E você então pode pegar como base para fazer da introdução, dos argumentos, tá bom? Então vamos lá, dicas para a conclusão. Não use somente um dos tipos, você pode unir os estilos, mas isso daqui é mais voltado para outros vestibulares, tá bom? Então vamos lá. A segunda dica é importante para a gente. A conclusão, de certa forma, é repetição da introdução. De certa forma mas com palavras diferentes e com uma estrutura diferente. Né? Você lembra que aquele problema inicial está lá na introdução. O problema todo está na introdução. Né? A tese é o problema. Então, o que você vai fazer na conclusão? Você vai tentar solucionar esses problemas. Então, você precisa retomar as ideias da introdução, só que de maneira diferente, não apresentando, mas tentando dar soluções para aquele problema, tá bom? Ou para aqueles problemas. Cuidado para não repetir argumentos, ou seja, os argumentos têm que ser ditos onde? Nos argumentos, no desenvolvimento, né? Porque isso não é necessário. Falar na conclusão dos argumentos não é necessário. O tempo da explicação deles já passou. Você pode usar na conclusão algumas palavras-chave que usou no texto, as principais que definem a sua ideia. Isso aqui é importante, tá, gente? Ou sinônimos delas, para não repeti-las. Então, como eu falei para vocês, utilizar os sinônimos é importantíssimo, porque mostra uma riqueza vocabular muito grande do aluno, do candidato.
O professor, o leitor, o professor corretor, ele percebe isso. Fala, nossa, esse aluno ele tem aqui conhecimento. Né? Por mais que você quebre a cabeça lá na hora da prova, fala, caraca, eu não entendo nada. Mas se você fizer com cuidado, o corretor ele vai entender que você teve cuidado e que você tem um conhecimento. Tá bom? Vamos lá. Gente, isso aqui vocês vão copiar no caderno, tá? Eu quero isso no caderno. Cara, professor, lá na introdução o senhor passou então os marcadores locativos, né? Os conectivos para começar a introdução e tudo mais. Pois é, essas daqui são para começar a conclusão. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de começar a conclusão. Então começa dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Desse modo, tarará, tarará, tarará. Dessa forma, aí depende do tema, né? Depende de como você vai começar a conclusão. Mas já tem aí pelo menos uma expressão que já dá início à sua conclusão. Assim sendo, em virtude dos fatos mencionados, aí tem a sequência. Por isso tudo, levando em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, pela observação dos aspectos analisados, em face do exposto. Então, cara, você tem diversas possibilidades de começar uma conclusão. Então, professor, então se eu repetir desse modo, toda vez, você vai perder nota. A sua nota vai ser reduzida, pode ter certeza. Porque o corretor vai falar, nossa, esse cara só sabe, esse aluno aí só sabe esse conectivo desse modo. Por quê? Tem outros, tem um dessa forma, tem um assim sendo, tem em virtude dos fatos mencionados, tem por isso tudo. Então, você tem que ter esse quadro no seu caderno. Né? E quando estou falando, você está copiando, justamente tentar, para tentar ter uma riqueza vocabular maior. Né? Isso é muito importante, por isso que eu falo bastante de riqueza vocabular, você ter várias palavras, um leque de palavras e saber usá-las de acordo com a situação. Bom, então, gente, o pessoal me perguntou, professor, como é que eu sei que eu posso utilizar o agente X na redação? Porque é o seguinte, como assim agente X? Bom, vocês lembram da proposta de intervenção? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A proposta de intervenção, ela tem que ter o quê? O agente, ou seja, a instituição, né, a pessoa que vai fazer aquela ação, tem que ter o modo como eles vão fazer, né, como esse agente vai fazer essa ação, tem que ter o detalhamento, mas geralmente o detalhamento ele pode passar batido, tem a finalidade, o objetivo dessa ação e tem o fechamento do texto. Então, para você perceber, professor, eu não sei mencionar os agentes, eu não consigo pensar na hora quem são os agentes de determinado conteúdo, de determinado tema. Então, anote isso daí, porque você tendo isso no seu caderno, você vai lembrar. Né? Então, olha só, os agentes, gente, de intervenção da conclusão podem ser o quê? Os agentes estaduais. Então aqui pode ser o governo, o estado, mas geralmente o governo e o estado não é bom colocar, gente, porque é uma coisa muito genérica. Né? O bom de colocar mesmo é o que? O poder público, são os municípios, os ministérios. Aí se o tema for de educação, Ministério da Educação. Se for um conteúdo de saúde, o Ministério da Saúde. Se for um tema envolvendo cultura, o Ministério da Cultura. Tá bom? Secretarias municipais ou estaduais, Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, IBAMA, FUNAI, dependendo muito do conteúdo, do tema, né? O IFAM, o PROCON, DETRAN. Então vocês podem utilizar sim esses agentes estatais, tá bom? Agentes estatais, gente, significa o quê? Agentes do Estado, né? Que representam o Estado brasileiro. 2. Agentes não estatais, ou seja, comuns. São as ONGs, associações de bairro, associações comunitárias, sindicatos, entidades de classe, OAB, CRM, CREA, né, escolas, universidades, iniciativa privada, bibliotecas, museus, igrejas, beleza? E aqui o terceiro agente, que são os agentes midiáticos, aqui importantes também, né? Televisão, rádio, internet, redes sociais, mídias alternativas, aqui é importante para você colocar na sua redação também, dependendo do tema,
propagandas, campanhas institucionais, cinema, teatro, imprensa. E quarto, os agentes individuais, né? Cidadão, a família, a sociedade, tá bom? Então, cara, não tem como você errar mais, né? Não tem como você errar mais. Por quê? Porque aí já estou dizendo quais agentes você deve utilizar, né? E você vai ver também, de acordo com a questão específica do tema, você vai utilizar, nossa, então esse agente aqui é o mais correto que eu posso utilizar para esse tema. Uma dica, você tem que colocar pelo menos um agente estatal, tá bom? Para resolver aquele problema. Se você quiser citar outro e ele for não estatal, se ele for midiático, ok, beleza. Mas sempre você tenta colocar um agente estatal, seja o Ministério Público, seja os ministérios da Educação, da Saúde, da Cultura, beleza? Secretarias municipais ou estaduais de cultura, de esporte, de lazer, beleza? Show de bola. Vamos lá. Aqui, gente, esse daqui é o famoso tópico, o famoso tópico frasal não, famoso projeto de texto, tá bom? Famoso projeto de texto. Esse projeto de texto é de uma conclusão daquele tema que eu passei para vocês sobre a falta de empatia nas relações sociais do Brasil. Lembra lá? Então aqui eu só peguei o projeto de texto da conclusão e a conclusão daquele tema para mostrar para vocês como isso vai ser organizado, tá bom? Como isso vai ser detalhado dentro da conclusão, beleza? Então vamos lá, olha só. A questão, gente, do agente 1. Quem é o agente 1? Ah, você sabe que aqui na proposta de intervenção, como você lá na tese você tem duas ideias, certo? Então são dois problemas. Então na conclusão você tem que ter o quê? Duas soluções, dois agentes, dois modos, duas finalidades. Então aqui é a primeira ainda, tá bom? Lá no outro slide tem a segunda proposta. Vamos lá. Agente 1, Ministério da Educação. O que eles vão fazer? Qual é a ação deles? Incentivar a discussão sobre empatia na escola e promover campanhas publicitárias nas escolas e nas ruas sobre a temática. Beleza, já sei o agente, já sei o que eles vão fazer, mas preciso saber como que eles vão fazer. Aí eu vou organizar. Eles vão criar projetos e ir adicionando à grade curricular uma disciplina voltada à saúde mental, ou seja, o Ministério da Educação, que é o agente, ele vai fazer a ação de incentivar a discussão sobre empatia na escola e promover campanhas publicitárias nas escolas e nas ruas sobre temática. De que modo? Criando projetos, né, e adicionar à grade curricular uma disciplina voltada à saúde mental. E a finalidade disso, qual é o objetivo disso? Mitigar, ou seja, reduzir os efeitos da falta de empatia. Fechou. Pronto. Fechou a proposta de intervenção. 1, né? Vamos para 2 agora. O segundo problema. Bom, professor, quem é o agente 2 aí? O agente 2 é o Ministério da Cidadania. Opa, já mudou. Aquele era da educação, porque a ação era uma, né? O modo era outro, né? E a finalidade era outra. Agora nós temos o agente 2 que vai o quê? Que vai bater de frente, né, com a ideia 2 da tese. Ela vai solucionar a ideia 2 da tese. Vamos lá. Agente 2, Ministério da Cidadania. O que eles vão fazer? Criar meios para dar assistência psicológica e jurídica àquelas pessoas que foram vítimas de crime de ódio. Beleza, show de bola. Como que eles vão fazer isso? Remotamente ou por atendimento presencial, de acordo, né, com os protocolos de saúde, certo? E qual a finalidade disso? Acolher quem mais precisa de atenção. E quando você termina essa segunda proposta, você tem que fechar o texto. Não pode deixar o texto aberto, tá? É que nem você sair de casa. Você está saindo de casa às pressas, você arrumou tudo, apagou todas as luzes e tudo mais, mas aí vai sair de casa, esquece de trancar a porta. Vai adiantar de alguma coisa? Não. Então você tem que fechar direitinho, com calma, por mais que você esteja apressado, e depois sair. A mesma coisa acontece com a conclusão, né? Com os parágrafos, todos os parágrafos. Você tem que fechar, não pode fazer na pressa e deixar ele aberto, tem que fechar. Então o fechamento seria o seguinte, vocês lembram daquele filme que eu falei, Os Intocáveis, lá da falta de empatia,
né, que o filme Os Intocáveis fala sobre justamente tentar acolher o outro da maneira como ele é. Então, olha só, desse modo, a empatia que existe no filme Os Intocáveis não ocorrerá apenas nas telonas, mas sim também na vida real. Então vamos lá, vamos ver como ficou isso daqui, gente. Bom, essa daqui é a estrutura da conclusão do Enem, tá? Sempre a primeira parte, como eu falei para vocês, tem a retomada sucinta da ideia geral do texto, como foi dito lá nos slides anteriores, mas de maneira bem rápida. E depois tem a proposta de intervenção. Por isso que a conclusão ela é tão extensa assim. Tá bom? Então vamos lá. Retomada sucinta da ideia geral do texto. Portanto, medidas são necessárias para a resolução desse problema. Pronto, acabou. Agora você vai entrar na proposta de intervenção. Vamos lá. Agente 1, Ministério da Educação, né? Qual é o que eles vão fazer? Incentivar a abordagem desse conceito desde a educação infantil. Como que eles vão fazer isso? Criando projetos e adicionando à grade curricular uma disciplina voltada à saúde mental. Além disso, por intermédio de parcerias com os meios de comunicação, qual é a ação deles de novo? Promover campanhas publicitárias nas escolas e nas ruas acerca da compreensão e de que ouvir e manter relações saudáveis com outras pessoas é importante, a fim de reduzir os efeitos da falta de empatia e para que haja equilíbrio social. Essa parte amarela, eu vou tirar, tá, gente? Eu vou tirar porque ela não faz parte daqui, tá? Então aqui, ó, eu coloquei lá embaixo. Olha só como é legal, né? Você pode montar a sua introdução de acordo com o seu gosto. Não gostei aqui, vou colocar lá embaixo. Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Show de bola ali, ó. Certo? Não mudou nada. Então, o Ministério da Educação vai incentivar a questão da abordagem do conteúdo na educação infantil lá na escola, criando projetos adicionando à grade curricular uma disciplina voltada à saúde mental, coisa que nós falamos no projeto de texto. Além disso, o que eles vão fazer? Por meio de parcerias com meios de comunicação, né? Nós vimos lá, promover campanhas publicitárias nas escolas, coisa que também nós vimos no projeto de texto, certo? Qual é a finalidade disso? Reduzir os efeitos da falta de empatia na sociedade e, obviamente, vai ter o quê? Um equilíbrio social. Pronto, fechou a proposta 1. Vamos lá, proposta 2, qual é? Aí a gente tem que lembrar do projeto de texto 2, né? O projeto de texto, nós temos que lembrar da ideia 2, né? De como nós organizamos essa proposta de intervenção 2. Vamos lá. Ademais, ou seja, ademais significa o quê? Tem mais coisa vindo aí, não parou por aí, é uma adição de ações. Ademais, o Ministério da Cidadania, que é o meu agente, o que eles vão fazer? Qual é a ação deles? Do Ministério da Cidadania. Deve criar meios para dar assistência psicológica e jurídica àquelas pessoas que foram vítimas de crime de ódio. Então eles vão fazer isso daqui, tá? O Ministério da Cidadania vai fazer justamente essa ação. Como? Seja remotamente ou por atendimento presencial. Viu lá? Não mudou praticamente nada do que eu escrevi lá. Eu só estou colocando em forma de texto. E com qual finalidade? Assim acolhendo quem mais precisa de atenção. Pronto. E aí eu vou fechar o texto. Desse modo, a empatia que existe no filme Os Intocáveis não ocorrerá apenas nas telonas. Então, gente, você montar o projeto de texto é importantíssimo, tá? É importantíssimo justamente para quê? Para você não ficar perdido, falar, meu Deus, o que eu tenho que escrever agora aqui? O que eu tenho que escrever aqui agora? O que eu tenho... meu Deus, eu vou pensar aqui. Cara, é melhor você fazer o projeto de texto bonitinho, rapidinho você faz. Você nem precisa fazer isso daqui que eu fiz, gente. Escrever tudo isso, você pode escrever até de maneira mais reduzida, né? Você mesmo vai entender, então você pode até escrever de maneira reduzida. Eu fiz assim porque eu, Paulo, só entendo de maneira mais... Eu consigo me organizar melhor quando eu escrevo de maneira mais extensa. Mas se você consegue entender as coisas de maneira mais reduzida, você pode fazer, você vai fazer de acordo com a sua, digamos, a sua habilidade. Né? Se você consegue entender desse jeito, ok, bacana. Eu só estou dando o exemplo do projeto de texto, de como você deve fazer, para ficar mais fácil na hora da escrita. Ó,
eu praticamente só repeti o que eu coloquei no projeto de texto. Só que, claro, colocando aqui, ó, olha só, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o laser, ó, conectivos, além disso, né? Aqui também o deve, que seria o verbo, foi uma palavra a mais, o ademais, né? Então, para você ver que a gente precisa ter esses conectivos e precisa fazer esse projeto de texto para ter uma conclusão mais organizada. Não falo nem melhor, mas mais organizada. Tendo organização, pode ter certeza, o corretor vai estar ao seu favor. Tá bom, gente? Então é isso. Professor, qual é o exercício de hoje? Você vai fazer conclusão, uma conclusão para cada tema daquele primeiro exercício. Então você vai fazer uma conclusão para cá. Vamos voltar aqui para esse aqui, ó. Para o tema 1 e para o tema 2. Ou seja, você vai continuar. Você já não fez a introdução? Você já não fez o argumento? Você vai fazer a conclusão agora. Beleza? E esse aí eu quero dar vista no caderno. E quem estiver em casa, quem estiver online, vai mandar, obviamente, pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu vou verificar e dar o visto. Beleza, gente? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula, tá bom? Agora a nossa atividade de educação inclusiva. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e vamos explicar nossa atividade de educação inclusiva. Hoje, nossa aula de redação, sexta-feira, e dia hoje, gente, 14/5, né? Então vamos lá, nossa atividade hoje é sobre conclusão, beleza? Show de bola, aqui primeiro ano, 14/5, muito bem, disciplina redação. Vamos lá. Leia o texto e complete a lacuna. É a primeira questão. Você vai ler o textinho. Olha só o textinho. A conclusão finaliza um texto, concentra as ideias e apresenta um resumo. No caso da conclusão na redação Enem, pode-se ainda propor uma intervenção. Então você vai completar a parte que está sendo solicitada para você, tá bom? Na segunda questão também você vai completar. Leia o texto e complete a lacuna. É o mesmo textinho, só que você vai completar o quê? A parte de baixo. No caso da conclusão da redação Enem, precisa do que, gente? Que eu sempre falo. Aí você vai concluir, tá bom? Vai fazer. Terceira questão. Leia as informações e faça o que está sendo solicitado. Bom, aqui eu coloquei o quadro, gente, do que? Das expressões que são utilizadas no início da conclusão. Você lembra que tem aqueles elementos conectivos que também introduzem a introdução? Pois é, que iniciam a introdução. Há também aqueles que iniciam a conclusão, né? Aqueles elementos conectivos que iniciam a conclusão. E aqui está a lista deles, tá bom, gente? Todos esses aqui, beleza? Então, o que você vai fazer? Escreva duas expressões que podem ser utilizadas no início da conclusão. Então, você vai escolher qualquer um desses aqui. Professor, achei legal esse daqui. Então, você vai lá e escreve, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E você é capaz sempre, nunca duvide de si mesmo, capriche. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.